Bem-vindos, bem-vindas. Quero agradecer pela sua presença e pedir que você possa curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever em meu canal e, se possível, transportá-lo para a tela do seu televisor, ampliando assim a visão e, quem sabe, compartilhando com outras pessoas. A minha reflexão hoje é a partir de Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32, que você pode abrir a Bíblia e ler. Estamos falando de um filho que decidiu ficar independente do seu pai. Ele rompeu com o seu pai e ele saiu e foi para um lugar distante, para uma terra no estrangeiro, num estado contínuo de pecado. O pecado vai se encadeando e se tornando resistente e condensado. Ele perdeu tudo e todos. Perdeu as suas referências parentais, os rituais, perdeu a dignidade, o respeito, a autenticidade. Não há viadutos para dormir debaixo deles. Não há um prédio público abandonado. Não há casas de acolhimento. Fez escolhas erradas, priorizando os deleites da vida, rompeu com os seus referenciais históricos, pôs a sua fé nos recursos materiais, optou pelo urgente e descartou o importante da vida. Gastou seus bens de modo compulsivo e agora encontra-se desempregado, falido, sem abrigo, sem dinheiro e faminto. Restou-lhe ser cuidador de porcos. Alimentou-se da mesma comida deles, dormiu ao lado deles, ouvindo os seus roncos, sentindo um cheiro insuportável, descalço no meio dos dejetos dos suínos. Quero dizer para você que há maneiras melhores de se aprender lições preciosas da vida, mas esse indivíduo aprendeu de modo sensorial, convivendo com os porcos, mergulhou no desespero e está desesperado dele, desesperado de si mesmo, desesperado do seu eu e está asfixiado. O seu eu está asfixiado. Estou descrevendo para você um homem sem nenhum grau de pertencimento, inteiramente desprotegido, tentando resistir à solidão, sem redes de apoio, desnutrição elevada. Essas e outras situações desfavoráveis empurram as pessoas em busca de anestésicos para amortecerem as dores físicas e emocionais. Anestésicos lícitos e ilícitos, como conhecemos em nossos dias. Além disso, busca-se alívio através de transes espirituais, dos desmaios, dos arrebatamentos, dos apagões, diante do intenso e progressivo sofrimento. Se não ceder a essas viagens, ficando fora de si, resta, dentre outras coisas, o suicídio. Hoje as pessoas, por razões óbvias, sobrevivem sufocadas pelas redes sociais, nas filas de consumidores, atrás de novidades, 7 dias acampados esperando
um cantor que dorme tranquilamente nas Ilhas Canárias, participam de rachas com carros e motos e de torcidas organizadas, sobrevivem se agarrando às coisas desnecessárias e ou imprestáveis, enquanto estiverem fechadas nessas condições e posições, sendo servidas e servindo. As novidades desta vida permanecem na escuridão. A liberdade só acontece quando esgotam as possibilidades de soluções mágicas, quando o indivíduo chega no limite dos limites, no fundo do poço. Aí ele pode ou não transcender-se, pode ou não elevar-se, pode sair do chiqueiro ou morrer nele. O jovem que abandonou o pai, que dispensou o pai, estava fora de si, fora da realidade, como se estivesse alcoolizado ou sob o efeito de drogas, em extrema desnutrição. Os efeitos da fome no sistema nervoso causam tonturas, inconsciências, mudanças de humor, dificuldade de concentração e queda no número de neurônios, o que pode levar à apatia e à depressão. Era nestas condições que aquele jovem que decidiu ir para uma terra distante se encontrava. E é desse jeito que viveu, ou desse jeito que vive, milhões de pessoas em nosso país e que são mal compreendidas por agentes do Estado e passam por inúmeros tipos de violência diariamente nas ruas das nossas cidades. Mas num momento de lucidez, o jovem da nossa parábola saiu dos delírios e veio para si mesmo. Ele voltou a si mesmo. Ele chegou a si mesmo, pensando consigo mesmo. Caiu em si, ouvindo a voz interior, ouvindo a voz interna. Enxergou o chiqueiro, reconheceu as escolhas confusas e desejou recomeçar com o projeto original, retornar ao primeiro amor. Aqui está o eu teológico, o eu em face de Deus, o eu que passa a entender que só se pode adicionar grandezas da mesma ordem. Ele percebe uma estúpida diferença do seu eu anterior com o seu estado presente. Perdeu tudo, mas o seu eu, o seu espírito permaneceu intocável, intacto, imunizado contra os delírios e alucinações da sociedade, e para nós hoje, especialmente dessa sociedade de consumo. No meio daqueles animais, ele sente um odor diferente. O cheiro de eternidade invadiu a sua interioridade. Regressou a si próprio, revisitou o seu interior e sentiu saudade do Pai que foi dispensado lá atrás. Estava olhando para o alto, estava revivendo. O fluxo sanguíneo do lobo pré-frontal aumentou com a sua oração. O seu cérebro foi estimulado. Quando oramos, quando levantamos a nossa cabeça para o alto,
Quando levantamos as nossas mãos para o céu, nós melhoramos, estimulamos todas as nossas conexões neurais. E não foi diferente com esse indivíduo. Ele sente essa revisitação da graça de Deus e ele despertou a sua empatia e a sua gratidão. A fé e o bom senso nascem mais rápido do que os pelos do corpo, que as unhas e dentes. E todas nascem e se desenvolvem naturalmente. Assim também é a fé. A verdade é que nada depois de Deus é tão eterno como o Espírito que foi colocado no interior de cada homem, de cada mulher. Este homem decidiu não mais evadir-se de si mesmo com a vida dispersa, eticamente frouxa, moralmente corrompida, psicologicamente desamparado, existencialmente um indivíduo vazio, como vazios estão inúmeras pessoas em nossa sociedade da pré-modernidade. Ele está vazio, ele sucumbe em face de si mesmo, está desesperado de si mesmo, por isso volta para si mesmo. E ao voltar para si mesmo, descobre que a sua fissura por novidades, que a sua curiosidade intensa, que os seus desejos desregulados levaram-no ao desespero, levaram-no à miséria. O bolso está vazio. Acabaram-se os gracejos, os galanteios, a sensualidade. O tigrão não passa de um gato medroso, acuado numa fortaleza. Findou a resistência contra o Pai. O seu eu está perante Cristo. E quanto mais aumenta a saudade do Pai, mais aumenta a presença da graça divina, mais aumenta a graça em nossa vida. E eu quero dizer para você que Cristo é a nossa medida, o nosso desafio. Renascer é a palavra-chave para nós. Ele renasceu a familiaridade com o eterno. E quanto mais familiar, maior Deus se torna na vida do indivíduo que está vazio, que está carente da graça de Deus. Homens e mulheres são portadores do sopro divino. Santo Agostinho fala que temos uma faísca divina. Somos imagem e semelhança do Criador. Somos frutos de uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existem neurocientistas defendendo a existência do ponto de Deus em nosso cérebro. Como já falaram bastante sobre isso os filósofos e os neurocientistas da atualidade. Há um sentimento oceânico, uma sensação de eternidade, um sentimento de ser um com o mundo externo, como um todo, um em cada ser humano. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. No latim, homo é aquele que veio da terra.
No grego, anthropos é aquele que olha para cima. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o homem é um ser racional, composto de corpo, de alma e de espírito. Nada é, depois de Deus, tão eterno como o espírito, o eu teológico, habitante de nosso ser. As algemas se rompem e o homem se torna livre quando o espírito mergulha no oceano da graça e encontra-se com o Criador. O homem que mergulha, o homem que caminha em pé, que olha para cima, sinal de nossa verticalidade infinita, de nossa espiritualidade sublime. O homem que despediu o Espírito agora abre a porta e o convida para entrar e residir nele. Isto acontece quando o indivíduo desce em si próprio, desejando ser si próprio, e mergulha no poder que lhe deu existência, abandonando as ideias de rebanho e os instintos das multidões, quando desce do salto alto das mediocridades e efemeridades, vislumbrando a possibilidade de reencontrar o extraordinário que foi abandonado lá atrás. Ele permite que uma chama da graça desperte uma vontade de sentido nele, vontade de recomeçar, desejo de novos propósitos. Ele deseja, e desejar é muito significativo, ele deseja a sua originalidade interior. Ele deseja as raízes da sua existência. E a vontade determina a nossa natureza interior. Ele revive na sua imaginação os tempos bons de dedicação ao sublime, ao sagrado. Encontrou a si mesmo no chiqueiro como uma exceção para Deus, entendendo que Deus não trabalha com multidões, mas com indivíduos, com pecadores e pecadoras, como seres indivisíveis, seres únicos, seres singulares, seres datados, seres históricos, que afinal de contas, como diz Kierkegaard, cada homem, cada ser é uma exceção para Deus. Com esforço ele se levanta, põe-se em pé, com vontade de sentido, vira-se em direção de onde nunca devia ter saído e caminhando com assertividade na direção da vida abundante, da vida que Jesus trouxe para nós, das suas origens, das suas raízes, e foi recebido com abraços, roupa, calçados, anel no dedo, churrasco, dança, música e muita festa, porque ele estava morto e reviveu. O meu abraço para você. Divulgue esta reflexão para muitas outras pessoas, indistintamente e especialmente para aqueles que estão vivendo como esse jovem viveu, num chiqueiro, ou mesmo numa mansão luxuosa, cheirosa, mas com pessoas interiormente
estraçalhadas, arrebentadas, que precisam parar no meio dessa situação terrível, refletir e voltar às origens. Meu abraço para você.